Ela foi mãe a vida inteira. Criou 3 filhos sozinha, com trabalho honesto e muito sacrifício. Mas quando envelheceu, foi tratada como um peso, jogada de casa em casa, até que decidiram colocá-la num asilo. Ela se sentiu esquecida. Mas o que ninguém sabia é que aquela mulher simples guardava um segredo. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que quem despreza o amor de uma mãe, um dia aprende tarde demais que perdeu o que tinha de mais valioso. Dona Olga era uma mulher de rosto sereno e mãos marcadas pelo tempo. Viúva há muitos anos, viveu quase a vida inteira como merendeira de escola pública, preparando as refeições simples que alimentavam crianças de famílias humildes. Nunca teve luxo, nunca reclamou da vida. Criou os 3 filhos com o que tinha: Pedro, o mais novo, Marta, a filha mais velha, e Eduardo, o do meio. Durante décadas, ela foi a base da família. Fazia o almoço, lavava a roupa, cuidava dos netos quando os filhos precisavam, mesmo quando já não tinha tanta saúde, mesmo quando os ossos doíam, mesmo quando a vista cansada dificultava os pontos de crochê que ela tanto amava. Mas agora, aos 78 anos, as coisas haviam mudado. Pedro, o mais novo, dizia que a mãe era um estorvo. Não dá mais para ela ficar aqui, eu já segurei por tempo demais. Marta, de olhos sempre duros e voz afiada, concordava. Cada um tem que fazer sua parte. Não é justo deixar só comigo ou com o Pedro. E assim, de casa em casa, Olga era passada como um pacote incômodo. Ficava um tempo com Marta, até começar a dar trabalho demais. Depois era a vez de Eduardo, que inventava desculpas. Dizia que a casa era pequena, que os filhos estavam sem espaço. Por fim, Pedro aceitava, mas resmungava todos os dias. Não aguento mais essa situação. Dona Olga ouvia cada palavra. Fingiam que ela não escutava, mas cada frase era uma faca invisível cortando devagar. Ela se sentava na cadeira da varanda, o olhar perdido no horizonte, lembrando do tempo em que os filhos corriam pelo quintal, pequenos, felizes. Lembrava das lancheiras simples que preparava com amor, dos abraços apertados que recebia quando eles voltavam da escola. E agora, ela era apenas a velha. Num domingo qualquer, a decisão veio como uma sentença. Marta chegou de tarde, a bolsa pendurada no ombro, a expressão de impaciência. Mãe, a gente conversou. Não dá mais para continuar assim. A senhora precisa entender. Não é seguro a senhora ficar sozinha quando a gente trabalha. Pedro completou, com a voz embargada, como quem tenta disfarçar o próprio desconforto. Achamos um lugar bom para a senhora. Um asilo. Eles cuidam bem dos idosos lá. Dona Olga ficou em silêncio. O chão pareceu se afastar dos pés. O mundo girou devagar. Ela olhou para os 3 filhos, um por um. Nenhum deles a olhou de volta nos olhos. Tentou falar, mas a voz não saiu. Tentou protestar, mas o cansaço era maior. Com o tempo, aprendeu a engolir as palavras. Engoliu as mágoas, os suspiros, as lágrimas escondidas no travesseiro. E agora, engoliu também a decisão de ser descartada. Naquela noite, sozinha no quarto, ela pegou uma foto antiga, os 3 filhos ainda pequenos, de mãos dadas, sorrindo para a câmera, com ela ao fundo, segurando uma cesta de pães. O olhar da foto parecia de outro tempo, um tempo em que ela acreditava que amor de mãe bastava para sustentar qualquer laço. As lágrimas caíram silenciosas. Dona Olga sabia que para eles ela já não era mais necessária. Sabia que para eles ela era só um problema a ser resolvido. E no fundo, uma tristeza gelada se espalhou no peito. Ela era a mãe que ninguém queria. Mas o que ninguém sabia é que a vida dela escondia mais do que os olhos podiam ver. Muito mais. A tarde estava quente no dia em que Dona Olga chegou ao asilo. O carro de Eduardo parou diante do portão e ele sequer desligou o motor. Marta estava no banco de trás, de óculos escuros,
como se isso pudesse escondê-la da vergonha que não sentia. "Vai, mãe, aqui é melhor para a senhora", disse Pedro enquanto abria a porta do carro. Dona Olga desceu devagar, sentindo as pernas trêmulas, como se o peso de tudo estivesse forçando seu corpo a se curvar. Carregava apenas uma mala pequena, surrada, com algumas roupas e fotografias. Olhou para o portão de ferro para a placa simples: Residencial Vida Nova, cuidamos com amor. As palavras pareciam bonitas, mas soavam distantes. Ela sabia que, na prática, aquilo era um lugar onde se deixava o que já não servia. Rita, a cuidadora, apareceu na porta com um sorriso acolhedor. Uma mulher de pouco mais de 30 anos, de uniforme simples, cabelos presos e olhos calorosos. "Seja bem-vinda, Dona Olga. A senhora vai gostar daqui." Eduardo acenou sem olhar para trás. Marta deu um beijo rápido no rosto da mãe, como quem cumpre uma formalidade. Pedro apenas disse: "A gente volta para visitar, tá?" E o carro arrancou, desaparecendo pela rua, levantando uma poeira fina que parecia engolir os últimos vestígios de dignidade de Dona Olga. Ela ficou parada, imóvel, segurando a mala. Sentiu os olhos marejarem, mas não deixou que as lágrimas caíssem. Rita se aproximou, pegou a mala, tocou de leve no braço dela e sorriu. "Vem, Dona Olga. Eu vou te mostrar seu quarto." O quarto era pequeno, mas arrumado. Uma cama simples, uma cômoda, uma poltrona gasta e uma janela que dava para o jardim. Dona Olga sentou-se devagar, o olhar perdido. Rita trouxe um copo de água e se sentou ao lado dela. "Se a senhora precisar de alguma coisa, é só chamar." Dona Olga a olhou com surpresa. Havia algo na voz de Rita, um calor que ela não ouvia fazia tempo. Era diferente dos filhos. "Obrigada, minha filha", murmurou quase sem voz. Os dias foram passando. Dona Olga se acostumou com a rotina do asilo. Café às 7, fisioterapia às 10, almoço ao meio-dia, roda de conversa às 3 da tarde. Mas o que mais marcava seus dias eram os pequenos gestos de Rita. Um chá quente no final da tarde, um sorriso sincero, uma conversa sem pressa. Enquanto os filhos se esqueciam de ligar, Rita se lembrava de perguntar: "A senhora dormiu bem? Quer que eu faça trança no cabelo hoje? Quer dar uma volta no jardim, Dona Olga?" Foram nessas conversas que Dona Olga começou a abrir o coração. Contou de quando era merendeira na escola pública, de como fazia questão de colocar mais uma concha de feijão no prato das crianças magrinhas. Contou de quando ficou viúva e precisou trabalhar dobrado, de como economizava cada moedinha para comprar cadernos para os filhos. E contou com um fio de voz do segredo que guardava. "Eu juntei um dinheirinho, nada de luxo, mas é o que eu consegui guardar." Rita ouvia com olhos brilhando, mas sem perguntar mais do que a senhora estava pronta para dizer. Numa tarde chuvosa, enquanto o vento batia nas janelas, Dona Olga olhou para Rita e disse com voz serena: "Eu achava que tinha que guardar tudo para os meus filhos, mas agora eu vejo. Tem gente que precisa muito mais do que eles." Rita ficou em silêncio, respeitando aquela reflexão. Com o passar das semanas, Dona Olga começou a se sentir mais leve. O asilo, apesar de simples, tinha suas belezas. O jardim onde flores amarelas balançavam ao vento. As conversas com outras senhoras. As risadas baixas durante o café. Ela se pegava sorrindo às vezes, olhando para o céu azul pelas frestas da janela. Não era o lar que sonhara, mas era o que tinha, e pelo menos ali havia respeito. O que ela sabia, no fundo, era que o tempo estava passando, e que logo seria a hora de decidir o que fazer com aquele dinheiro que guardou a vida inteira. Para ela, a decisão estava clara, mas para os filhos, o tempo ainda parecia congelado. Presos em suas vidas ocupadas, sem saber que a mãe que haviam abandonado estava prestes a mudar a história de muita gente. O tempo no asilo parecia correr em outro ritmo. Os dias se repetiam em pequenas rotinas:
Café da manhã, caminhadas no jardim, conversas baixas à tarde, janta cedo, silêncio à noite. Dona Olga observava tudo com um olhar calmo, mas atento. Já não esperava visitas dos filhos. Eles haviam ligado 1 ou 2 vezes nos primeiros meses, sempre com desculpas. Mãe, a vida tá corrida. Depois a gente aparece. Mas nunca apareciam. O que ela tinha era Rita. Rita que a ajudava a pentear os cabelos brancos com cuidado. Rita que trazia um chá quentinho antes de dormir. Rita que, quando sobrava um tempinho, sentava no jardim e ouvia as histórias da merendeira simples que alimentou tantas crianças. Numa dessas tardes, sentadas no banco de madeira sob o sol fraco, Dona Olga suspirou fundo, olhando o céu. Rita, minha filha, sabe o que eu mais me arrependo? Do que, Dona Olga? De ter achado que meus filhos iam me amar só porque eu dei tudo para eles. Rita segurou a mão dela, apertou com carinho. Dona Olga continuou. Eu guardei dinheiro a vida inteira. Não era muito no começo, mas foi crescendo. Rita continuou ouvindo. Uma indenização da morte do meu marido na fábrica que ele trabalhava, uns investimentos que fiz com a ajuda de uma pessoa na época, eu nunca contei para ninguém. Sempre pensei, é para os meus filhos. Ela deu um riso fraco, quase um soluço. Mas agora eu vejo, amor não se compra. Rita ficou em silêncio. Respeitou o momento. Naquela noite, Dona Olga não dormiu. Ficou sentada na cama, olhando a mala pequena no canto do quarto. A mesma mala com que chegou, com poucas roupas e uma fotografia antiga. Pensou em Marta, no jeito impaciente de falar. Pensou em Pedro, no rosto cansado e na forma como suspirava pesado toda vez que ela perguntava algo. Pensou em Eduardo, no olhar distante, na voz monótona. Sentiu o peito apertar, mas não chorou. Era um peso que precisava soltar. Levantou devagar, pegou um caderno velho na gaveta e começou a escrever com a letra firme, mas lenta, de quem sabia que aquelas palavras seriam suas últimas para o mundo. Nos dias seguintes, Dona Olga pediu para conversar com o diretor do asilo e o advogado que visitava a instituição para ajudar os moradores com documentos. Explicou sua decisão com clareza. Quero doar uma parte para o asilo. Eles me deram dignidade quando meus filhos me deram as costas. Quero que os outros idosos tenham mais conforto. Quero dar uma quantia para a Rita. Ela foi o meu abraço quando eu só ouvia silêncio. O advogado anotava tudo, impressionado com a calma e a firmeza daquela senhora. E o restante quero que vá para o hospital infantil que cuida das crianças com câncer. O diretor do asilo olhou para ela emocionado. A senhora tem certeza, Dona Olga? Ela sorriu, um sorriso calmo, sereno. Mais certeza do que nunca. Poucos dias depois, Rita acompanhou Dona Olga até o hospital infantil. Lá, Dona Olga foi recebida por Dr. Lucas, um homem de fala suave que mostrou as instalações. Brinquedos velhos, cadeiras de plástico, um ambiente simples, mas cheio de vida. Dona Olga viu crianças de olhos brilhantes, algumas carequinhas, outras com sorrisos tímidos, mas todas com uma força que ela não sabia descrever. Ela se emocionou quando uma garotinha, segurando um ursinho de pelúcia, acenou para ela e disse: "Oi, vovó." Ela segurou as lágrimas, segurou firme e disse para Dr. Lucas com a voz embargada: "Eu sei que o que eu tenho não é muito, mas espero que ajude a dar esperança para esses pequenos." Dr. Lucas segurou sua mão com gratidão. "Dona Olga, a senhora está salvando vidas." De volta ao asilo, Dona Olga sentou no banco do jardim, olhando as flores balançando com o vento. Rita se sentou ao lado dela. "Sabe, Rita, eu pensei a vida toda que juntar dinheiro era para deixar para os filhos." Fez uma pausa, respirou fundo, os olhos marejados. "Mas hoje eu vejo, o que a gente guarda às vezes não é para quem a gente espera." Rita apertou sua mão com carinho. Dona Olga sorriu. Era um sorriso cansado, mas cheio de paz.
Ela sabia que sua decisão era a certa. E naquele momento, Dona Olga entendeu. Ela não era mais o que os filhos diziam dela. Ela era a mulher que escolheu plantar amor, mesmo depois de ter colhido desprezo. O tempo passou. Meses depois de sua chegada ao asilo, Dona Olga parecia ter encontrado uma nova rotina. Não era o lar dos sonhos, não era a família reunida ao redor da mesa, mas era o que ela tinha, e pela primeira vez em muito tempo havia paz. Ela gostava de sentar no jardim nas tardes de sol, observando as flores que balançavam ao vento, as folhas caindo devagar no chão. Ali, ela fechava os olhos e sentia o calor no rosto, como se o tempo fosse só um sussurro leve, sem pressa, sem cobranças. Rita sempre se aproximava, puxava uma cadeira e ficava ao lado. Quer um chá, Dona Olga? Hoje não, minha filha. Hoje só quero sentir o vento. E assim passavam os dias, simples, silenciosos, mas cheios de um tipo de calma que Dona Olga nunca tinha conhecido antes. Os filhos não voltaram, nem uma ligação, nem uma visita rápida. O silêncio deles era a resposta mais dolorosa, mas aos poucos o silêncio foi virando aceitação. Dona Olga sabia que o tempo dela estava acabando, sentia no corpo. Os passos mais lentos, o sono que chegava mais cedo, a respiração mais curta. Ela olhava para as mãos enrugadas, para as linhas de sua história e pensava: fiz o que pude, dei o que tinha, mas agora é hora de descansar. Numa manhã tranquila, enquanto o sol pintava o jardim com tons dourados, Dona Olga se sentou em seu banco favorito, ajeitou o xale nos ombros e fechou os olhos. Respirou fundo, como quem guarda um último suspiro de gratidão. Rita se aproximou, sentou ao lado dela sem dizer nada. Apenas ficou ali, segurando sua mão. Minutos se passaram. O vento soprou suave, e foi assim, serena, com um sorriso leve no rosto, que Dona Olga partiu. Partiu em silêncio, sem alarde, sem despedidas dramáticas. Triste pelos filhos, é verdade, mas feliz pelas amizades que fez, pelas vidas que tocou e pelo amor que escolheu espalhar, mesmo sem receber de volta. A notícia chegou até os filhos como um recado frio. Pedro, Marta e Eduardo se reuniram no asilo, de olhos baixos, tensos. E agora? Perguntou Marta, como quem quer saber o que vem depois. Rita os recebeu com calma. Não havia raiva. Apenas um olhar de quem sabia demais para julgar. Ela entregou a eles um envelope simples, com os nomes dos 3 escritos à mão. Pedro abriu, apressado, como quem procura um testamento. Mas o que encontrou foi uma carta. A letra da mãe, redonda e firme, mesmo tremida pelo tempo. Rita pediu licença. Se afastou devagar. Os 3 ficaram em silêncio, enquanto Pedro lia as palavras em voz alta. Meus filhos, eu passei a vida acreditando que amor de mãe bastava, que um dia vocês olhariam para mim e veriam além das rugas, além da velhice. Esperei por um abraço, por um olhar de carinho, por um obrigada, mãe, mas vocês escolheram o silêncio, escolheram o desprezo. Então eu escolhi usar o que tinha para fazer o bem. Dei meu dinheiro para o asilo que me acolheu quando vocês me deixaram. Dei parte para a Rita, que me tratou como gente, e o resto para as crianças que lutam pela vida sem nunca terem tido uma chance. Vocês não ficaram sem nada. Ficaram com a lembrança das escolhas que fizeram. E isso, meus filhos, nenhum dinheiro do mundo pode apagar. O silêncio foi pesado, sufocante. Marta mordeu os lábios, tentando conter as lágrimas. Pedro olhou para o chão, as mãos tremendo. Eduardo soltou um suspiro longo, como quem sente o peso de algo que nunca poderá consertar. Lá fora, no jardim, Rita olhava para as flores balançando ao vento. Uma borboleta pousou na mão dela como um sussurro suave. Ela fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. No hospital infantil,
Crianças brincavam com brinquedos novos, riam alto, enquanto os pais agradeciam emocionados. No asilo, os quartos estavam mais confortáveis, as refeições mais saborosas, os idosos mais alegres. O nome de Dona Olga foi gravado numa plaquinha simples no jardim do asilo. Aqui floresceu uma vida que escolheu amar, mesmo quando foi esquecida. O jardim do asilo parecia mais vivo do que nunca. As flores balançavam suavemente, embaladas pelo vento leve de uma tarde dourada. O som de risadas e conversas baixas preenchia o ambiente, como se uma energia nova tivesse tomado conta daquele lugar. Rita caminhava pelo corredor com passos calmos, segurando uma bandeja com chá e biscoitos para os moradores. Ela parou diante da foto de Dona Olga, pendurada discretamente na parede da sala de convivência. Um retrato simples. Olga sentada no jardim, com um leve sorriso no rosto, os cabelos brancos presos, as mãos sobre o colo. Rita ficou ali por um instante olhando a foto, sentindo um aperto no peito. Ela fechou os olhos e, por um breve momento, pôde quase ouvir a voz de Dona Olga, suave. Enquanto isso, no hospital infantil, o impacto da doação de Dona Olga transformava vidas. As paredes da brinquedoteca foram pintadas com cores vivas: azul, verde, amarelo. Brinquedos novos preenchiam as prateleiras. Bonecas, carrinhos, jogos de tabuleiro. Havia uma nova sala de apoio para as famílias, com poltronas confortáveis, café quentinho e até um cantinho para as crianças desenharem enquanto aguardavam consultas. Dr. Lucas caminhava pelos corredores com um sorriso discreto. Ele sabia o quanto aquela doação tinha sido importante. Em um quadro na entrada, uma mensagem simples: em memória de Dona Olga, uma mulher que transformou dor em esperança. As mães olhavam aquilo com olhos marejados, algumas colocando a mão no peito em silêncio. As crianças corriam, riam, brincavam, sem sequer saber o nome de quem tinha tornado tudo aquilo possível. Mas, de alguma forma, a energia dela estava ali. Do outro lado da cidade, os filhos de Dona Olga viviam um vazio que dinheiro nenhum podia preencher. Pedro, o mais novo, passava as noites em claro, olhando para o teto, relembrando o rosto da mãe, as vezes em que a ignorou, os telefonemas que nunca retornou. Marta tentava ocupar a mente com o trabalho, mas a lembrança da carta pesava nos ombros. Eduardo, mais calado, passava os dias andando de um lado para o outro, como se procurasse algo, mas não sabia o quê. Numa tarde cinzenta, os três se reuniram na casa de Marta. Sentaram-se em silêncio, o envelope da carta ainda sobre a mesa. Pedro quebrou o silêncio, a voz baixa, quase um sussurro. A gente errou, não é? Marta olhou para ele, os olhos vermelhos, mas não respondeu. Eduardo apenas abaixou a cabeça. Eles não falaram muito depois disso, porque, no fundo, sabiam que não havia mais nada a ser dito. O tempo deles para pedir perdão tinha passado. No asilo, a rotina continuava. Mas os idosos falavam de Dona Olga com carinho. Ela era uma mulher de fibra, dizia uma senhora ajeitando os óculos. Tinha um coração enorme, comentava um senhor tomando seu café. Rita, sempre atenciosa, contava a história para quem chegava novo no asilo. Ela foi esquecida pelos filhos, mas não deixou que o ódio a consumisse. Fez o bem até o fim. A história de Dona Olga virou quase uma lenda por ali. A mulher simples, de olhar calmo, que escolheu doar tudo em vida para transformar outras vidas. Numa tarde de domingo, Rita sentou-se no banco do jardim, o mesmo onde Dona Olga gostava de ficar. O sol dourava as folhas e uma brisa suave acariciava o rosto dela. Ela fechou os olhos e sorriu. Ali, no silêncio, era como se pudesse ouvir a voz de Olga dizendo: "Obrigada, Rita. Você foi minha família." Dona Olga partiu em paz, deixando para trás um legado silencioso, mas profundo. Ela escolheu amar, mesmo quando foi esquecida.
Ela escolheu doar, mesmo quando ninguém esperava nada dela. E no fim, sua maior riqueza não foi o dinheiro, mas a lição que deixou para o mundo. Quem planta desprezo, colhe arrependimento. Quem planta amor, floresce na memória de todos que um dia cruzaram seu caminho. Seus filhos ficaram com o peso das escolhas. Mas o amor de Dona Olga, esse ela semeou onde realmente importava. E agora vive para sempre nas lembranças daqueles que ela tocou com o coração. E você, o que achou dessa história? Já parou para pensar quantas pessoas são esquecidas, mesmo depois de tudo o que fizeram pela família? Se essa história te tocou, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo. Você achou a atitude da Dona Olga correta? Já passou por algo semelhante ou conhece alguém que passou? Aproveita para nos dizer de qual lugar você está assistindo esse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui a gente conta histórias que emocionam, que fazem pensar e que tocam a alma. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima história.